Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Show de Truman, filme lançado em 1998, dirigido por Peter Weir. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Vamos lá, Francisco. Como foi para você o Show de Truman? Eu lembro que na escola eu já tinha visto trechos do filme, só que eu não me interessava muito. Eu vi que era um filme meio louco, que o cara ficava ali naquela simulação, que ele era o único que não era ator e tudo mais. Só que eu lembro que depois de anos, já na PUC, né, fazendo meu mestrado, um professor, né, de um grupo de pesquisa que eu participo sobre consumo, ele falou sobre esse filme, eu nunca tinha visto. E aí eu fui assistir e realmente eu fiquei muito surpreso. O filme Matrix, que a gente já discutiu aqui, né, inclusive a gente lançou, não tem no canal, né, os nossos três debates sobre cada um dos filmes do Matrix. O Matrix, ele pegou muito essa coisa de um filme que vai discutir a sociedade de mercado, a mercadoria, as imagens desse mundo de mercadorias fake. E eles até citam o Matrix, no comecinho, quando o Neo tá na casa dele, tem aquele livro do Jean Baudrillard, né? Fala muito do simulacro, da simulação dessa sociedade nossa de imagem. Aparece o livro do Jean Baudrillard. E só que o Jean Baudrillard, parece que até onde eu sei, ele considerava o Show de Truman sendo a melhor metáfora para sua obra. Ele morreu em 2007, mais ou menos, então ele chegou a ver os três Matrix, não sei se ele foi no cinema ver, né? Mas ele conhecia, né? E ele escolheu o Show de Truman. E eu acho que o Show de Truman realmente é uma crítica muito inteligente à nossa sociedade. E ele continua incrivelmente atual. Eu diria até que é tipo um primeiro Black Mirror, assim. Eu acho que outra coisa que é legal a gente mencionar aqui, até um convite para nossa audiência, aí você que está assistindo a gente, é que o Francisco já escreveu alguns textos sobre o Show de Truman. Vou colocar o link, inclusive, junto com esse vídeo do Francisco. E ele faz uma análise que eu acho muito bacana. Ele cita alguns autores como Baudrillard e o Krakauer e outros, e faz uma síntese dele. E é coisa antiga, né, Francisco? É coisa que você fez quando você estava aqui no teu mestrado. Faz uns 3 anos já. É legal porque é uma coisa que já está maturada, já está pensada, repensada, e agora nós vamos debatendo o filme, né? E agora é curioso, porque eu pensei um pouco sobre o filme. Ultimamente eu tenho feito uma coisa nova que eu inventei aqui. É tipo uma sabatina que eu faço para mim mesmo. Eu escrevo lá na inteligência artificial, né? Eu uso o chat GPT, para ele me formular 14 perguntas, ou 12 perguntas, alguma coisa assim. E ele me formulou as perguntas e eu respondi, sabe? Eu formulo, eu leio e eu respondo. Eu acabei de fazer isso, eu fiz agora há pouco isso daí. Mas eu fiquei surpreso com as respostas que eu dei. É tipo assim, eu não achei tão fantástico o filme Show de Truman. E aí, então, eu gostaria que você fizesse a contraposição para mim. Por que você acha esse filme especial e fantástico? Então, eu acho esse filme interessante porque esse filme, ele elucida de modo muito claro o que seria uma sociedade completamente simulada e controlada pela lógica da mercadoria. Quer dizer, não é simplesmente que o cenário é falso e que eles têm que ficar falando bordões de mercadoria o tempo inteiro e todo mundo está olhando para o Truman buscando alguma realidade que não está na nossa realidade, né? Porque é isso que é interessante, quer dizer assim, as próprias pessoas, o comportamento das pessoas é condicionado dentro do Show de Truman. O Christoph, ele canta cada uma das palavras que deve ser pronunciada pelos personagens. Quer dizer, é um mundo onde você deve desconfiar dos afetos. É um mundo onde você deve desconfiar de absolutamente tudo, porque tudo está tomado por essa lógica de uma vida em segundo grau. Uma vida que corresponde à imagem gerada pela propaganda, a imagem gerada pela mercadoria. E nesse sentido, é interessante porque o Christoph, ele sabe disso, mas ele acha que mesmo assim esse mundo ideal é melhor que a nossa realidade. E as pessoas buscam o Show de Truman, onde tudo é falso, menos supostamente o Truman. Porque a vida dele é falsa. As pessoas que ele conhece são falsas. Então também, como que ele pode ser tão verdadeiro assim? Entendeu? Se tudo é falso, como que ele não pode não ser falso? Se ele só conhece o falso afeto. Eu acho que é interessante isso, porque coloca que as pessoas buscam na televisão aquela verdade que falta na sua realidade, sem perceber que é justamente dali, daquele canal, dá início a esse processo de confusão entre a realidade e uma simulação. Eu não sei, você está falando, eu estou pensando, a gente já vive sob a ditadura da mercadoria. Quando a gente assiste um campeonato de futebol, tá lá todos os grandes patrocinadores. Quando a gente vê um campeonato de tênis, a roupa, tudo que o pessoal usa, tudo é patrocinado. Então a gente já está acostumado com essa ditadura da mercadoria, do merchandise, da venda, tudo, né, toda a propaganda. Então a gente sabe que algumas entrevistas de rádio, de televisão, é tudo, a pessoa paga
paga o jabá, né? Ela paga para falar aquilo, para fazer determinadas perguntas para ela, para que a vinheta venha no nome dela. Então, teve uma época que eu quis fazer algumas propagandas aí, eu fiquei surpreso, né, de como a coisa funciona. É medonho, tudo é pago. Não existe aquele ar de liberdade, de soltura, de conversa natural. Não é verdadeiro. Nesse aspecto, eu acho que a gente já está acostumado. O show de Truman me dá uma sensação ruim, porque é uma pessoa que não teve a liberdade de escolha, todo mundo atua, menos ele. Então, o que acontece? Existe, parece, uma crueldade do sistema, do Christoph, que foi o produtor desse negócio. Todos os artistas sabem. Sabe quando você engana uma criança, que todo adulto sabe, e só a criança que não sabe, todo mundo tá fazendo a criança de bobo? Que Papai Noel não existe? Não, de falar, não, vai ver se tá na esquina, vai ver se eu tô ali. Todo mundo ri com a inocência da criança, enquanto todo mundo adulto tá entendendo o que tá acontecendo ali. Então, o show de Truman parece que existe isso, né? Uma maldade, imagina, da esposa dele, que casou com ele, do amigo que cresceu com ele. Que tipo de relação é essa, né? Onde existe uma simulação do outro o tempo todo nesse lugar de fazendo outro de tonto. E mesmo o espectador, ele sabe que o Truman ele é o único real e todo mundo é ator, e não existe tipo uma ação judicial contra a televisão. Todo mundo é conivente com esse sistema. Então, me surgiram essas coisas com esse filme aí. Aí me parece muito descolado da realidade, que não é possível fazer um negócio desse. Ah, mas tem aqueles que criticam, que tentam alertar o Truman. Tanto a namoradinha dele, no final do filme, ela foi lá pra tentar despertar ele. Ele é o coelho branco do Matrix, né? Tudo bem, eu acho que tenta também até a página 2, porque algumas pessoas tentam invadir o estúdio, né? Cai de paraquedas. A namorada dele tentou falar, não, tudo isso daí é uma mentira, tudo é um simulacro. E aí também eu pensei um pouco sobre a Caverna de Platão e eu vi que também tem uma diferença essencial. Na Caverna de Platão, a pessoa vivia na caverna, né, na ideia. Ela saiu da caverna e ela veio tentar resgatar as pessoas da caverna. Quando ela volta para a caverna, ela fala, olha, a realidade é assim, assado, assado e cozido. No show de Truman não é isso. As pessoas que vêm tentar resgatá-lo, elas vêm, às vezes, para se promover, não sei se verdadeiramente elas querem resgatar o Truman, e elas nunca viveram dentro daquela caverna, elas não saíram de dentro daquela sessão de estúdio, elas estavam na vida real, então o comparativo com a Caverna de Platão não é exata. Então, é porque eu acho que, tipo, eles colocam que, assim, por mais que as pessoas estejam no mundo real, elas estão paradas olhando pra televisão. Tipo, a nossa fuga é aquilo, a nossa meta é o Truman. Mas como o Truman vive essencialmente dentro da simulação, aí ele descobre o valor da realidade. Coisa que a maioria das pessoas não percebem, né? Como o Christopher, que cria aquele mundo e fala, quem é louco de sair desse mundo? Não é que o Christopher ele só quer ganhar dinheiro, ele só quer enganar. Ele realmente acredita que ele tá promovendo uma experiência humana ímpar, de alguém que pode ser feliz e ter uma vida perfeita, tendo uma vida classe média americana. Porque o Truman não é milionário. O Truman não tem uma vida de aventuras. O Truman tem uma vida média, só que uma vida média que tudo dá certo. O que mais ele quer? Ele tem um bom emprego, fica perto da casa dele, ele vive numa cidade ótima, ele tem uma esposa linda, ele tem um amigo super legal que tá lá pra tudo que ele precisa. O que mais ele quer? Mas é interessante também, porque os atores que estão com ele também dedicam sua vida àquilo. Dedicam sua vida ao show. Quer dizer, a esposa dele mora com ele ali. O amigo dele cresceu e estudou com ele. Quer dizer, algumas pessoas ali essencialmente estão ali, vivem ali concretamente, não saem do estúdio. Então, assim, eu acho que o comparativo com a Caverna do Platão seria assim, que as pessoas elas ficam acorrentadas olhando para a sombra, sem conseguir entender que essa sombra é só uma parte da luz que vem da verdade, que é o sol. As pessoas estão acorrentadas. Com respeito a isso, a questão das pessoas estarem acorrentadas. O Truman, ele mostra uma insatisfação e um desgaste, ele quer sair dali, ele quer ir para a FIDE. Mas é curioso porque eu não sinto que é uma revolução consciencial, não é uma pessoa que sente uma angústia de base, porque eu conheci muita gente que saiu da sua vida e foi virar monge. A angústia da pessoa é enorme, ela precisa, ela não está dando conta dessa vida como ela funciona. Tem que trabalhar, tem que ter filho, casa, comprar roupa, tudo mais. Existe uma angústia de base.
muito forte e existencial. E aí eu analisei Truman assim e fiquei pensando qual que era a angústia dele, quais eram os vetores dele. No filme repete várias vezes que ele queria ir para Fiji para ver aquela menina que era o crush dele da adolescência. Então parece também até uma coisa fake, assim, aquele crush da adolescência que você ficou com aquele amor retido. Então tudo que você quer fazer é ir para Fiji, comprar revista e ficar recortando para lembrar aquela pessoa amada. Não é uma angústia de base, não é tipo o Capitão Fantástico que realmente não concorda com o capitalismo, com o consumismo, com marketing, com tudo o que existe na sociedade e fala, não, chega, eu vou tentar alguma coisa realmente existencialista, sabe? Eu vou urdir as minhas angústias da minha maneira. Não é uma coisa que ele faz assim. Ele quer ir para Fiji tentar uma coisa nova porque ele tem um crush da adolescência e é lá em Fiji que vai rolar o negócio. Ele tá Tipo, ele muito quer bem. levar aquela mesma vida só que no mundo real, Ele né? está muito bem conformado. Você não vê, não mostra a angústia dele trabalhar lá no escritório dele cumprir os horários, dele comprar o jornal, dele voltar para casa. Ele está muito bem obrigado dentro do sistema. Inclusive, se ele for para Fiji, talvez ele fosse viver da mesma forma. E eu fiquei pensando, na nossa sociedade, muita gente, a angústia delas é uma angústia bobinha. Ele, na verdade, só quer surfar uma onda melhor. Você vive assim, você fala, ah, não, meu emprego é repetitivo e tudo mais, mas se eu fosse o chefe, mas se eu tivesse grana para fazer aquela viagem, a pessoa não quer sair do sistema, ela quer só ficar num lugar melhor no sistema. Ela quer um lugar, uma coisa assim, melhor. E não, eu concordo com você. Eu também senti falta, assim, de uma ruptura mais violenta com o simulacro. Quer dizer, ele não rompe fazendo, assim, algo errado, um crime, né, quebrando, né, sendo um iconoclasta mesmo, fazendo algo que, né, colocaria aquele estúdio numa situação complicada. Sei lá, imagina, eu pensei, se ele cometesse um crime, se ele batesse em alguém, se ele matasse alguém, o que o estúdio ia fazer? Porque aí a lei ia ter que intervir. Quer dizer, esse seria um modo radical de fuga. Mas não, parece que realmente, assim, ele só quer viver a vida dele, só que sem ninguém ficar assistindo ele com uma câmera, né? Mas essencialmente ele quer encontrar e viver um amor como qualquer É, um, normal. Ele não, eu quer não viver a vejo uma mesma vida angústia dele, só que existencial. Eu fora. vejo assim, olha, eu nem sabia que eu estava sendo filmado, mas o meu problema aqui, sabe o que que é? É meu crush ali e só. Eu tô bem, eu posso até trabalhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu posso repetir isso a vida inteira, tá bom? A pessoa não tá angustiada de verdade. Você acha que ele voltaria pra lá depois de visitar Fiji? Que tipo, ele ia passar um mês em Fiji, dele ia voltar? Aí é interessante a gente especular isso daí também, porque eu acredito que assim, uma pessoa que tem uma angústia de base mesmo, ferrenha, ela tem força, muita força, porque ela tem uma angústia muito forte. A angustinha dele era bobinha, né? Ele fosse encontrar a menina lá, tudo mais, e agora o que que eu faço? O que que ele sabia fazer na vida? Ser corretor de apólice de seguros? O que que você acha que ele ia fazer? Qual que é a grande volta do Truman? Né, eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, tá, ele saiu da simulação. Ele veio pro nosso mundo, né? Mas Que não é também não nada tá. diferente do dele, né? Mas assim, o que que ele faria? Eu fiquei pensando nisso, né? Até ontem eu tava reassistindo o filme, daí minha esposa perguntou, eles deviam fazer um 2, né? Pra mostrar ele, vendo que não tem muita diferença mesmo entre esse mundo, né? Que tipo, a fuga não é simplesmente você sair da porta do estúdio, né? Claro que eu acho que assim, acabar o filme aí, nesse modo enigmático, coloca o filme num patamar assim de uma metáfora. Tipo, sabe, saia da Matrix. Mas o que que é o outro lado? É sair da Matrix. Sabe, tipo assim, não é só que ele saiu do estúdio, seria que ele saiu assim completamente desse mundo dominado pela mercadoria, sabe, assim, e das imagens. Eu acho que o filme tenta dar esse ar no final, por isso tem esse ar enigmático, mas se a gente pensar numa continuidade, porque a continuidade existe quando a namoradinha dele pega o casaco dela e sai correndo para encontrar o Truman, e ela mesma fica vendo televisão o dia inteiro, né? Eu gosto que ninguém trabalha, né? no show Não, de o Truman. pessoal que está trabalhando está assistindo lá o show. E que é uma realidade, né? O comércio aqui em geral, perto de onde eu vou, tá todo mundo ligado na televisão. O futebol aqui no Brasil acho que é muito forte. Ai, você viu? Fez o gol. Eu não entendo nada, né? Então, para mim, é uma coisa assim muito interessante. É muito interessante ver o outro na pira dele, né? Você acha que as redes sociais serviram mais para denunciar o real ou você acha que elas contribuem mais ainda para a simulação? Não, preciso entender mais, explica mais essa história aí. Tipo assim, o Truman, ele tá ainda num mundo, claro, já tinha internet em 98, mas assim, ainda é um mundo marcado muito pela televisão, pelos meios de comunicação de massa. Ele ouve rádio indo trabalhar,
tem as revistas, tem toda uma conspiração dos meios de comunicação de massa para fazer com que ele acredite que aquela realidade é melhor, né? O melhor lugar do mundo para se viver é aquela cidade, né? Só que houve um sentimento um otimismo muito grande quando a internet começou a se desenvolver de modo mais pleno, quando os celulares começaram a se popularizar, de que isso faria com que as pessoas não obedecessem mais àquela narrativa dos grandes meios de comunicação de massa, ou, se você preferir, da indústria cultural. Essa indústria que se dedica a ser a grande narradora do mundo. Mas sim, e que visa o consumo das suas informações, né? Mas sim, as pessoas vão poder agora, elas, pegar o celular e transmitir o que elas pensam, e se conectar com pessoas que pensam de modo semelhante, e criar outro tipo de fábula sobre o mundo. E então a pergunta é, você acha que isso fez com que as pessoas evidenciassem mais a realidade, a gente tivesse uma maior pluralidade, que a gente pudesse confrontar os meios de grandes meios de comunicação e falar, não, peraí, não é bem assim que funciona, você está mentindo, a Globo está mentindo, a Record está mentindo, a SBT está mentindo, a CNN está mentindo, eu tenho aqui no meu celular, eu busquei informação, eu estou divulgando o Wikileaks, né, que é esses caras que hackeiam e soltam informações que não era para sair, ou se isso, na verdade, contribui mais ainda para esse mundo da mercadoria, da mentira, da simulação, que todo mundo finge ser bonzinho, todo mundo adota certas características morais que todo mundo sabe que é falsa, mas que elas ficam ostentando nas redes, entendeu? Então, assim, o Big Brother, ele tá só quando a gente liga a televisão ou ele também tá no nosso dia a dia com a vigilância das redes um pelos outros? E lembrando, é claro que também nas redes gera muito dinheiro, tem muita mercadoria, né? Ele não está além do mundo da mercadoria. As redes não estão além do mundo da mercadoria, mas eu acho que com a rede as pessoas tiveram mais voz, porque elas não tinham voz, né? Eu cresci num ambiente onde que existia somente a televisão, o rádio e as revistas. E elas diziam, né? Então você não dizia nada. Bobagem ou mentira, você não dizia nada. Você ouvia e seguia aquilo, pronto. O que aconteceu? Deu voz para as pessoas. Hoje em dia, qualquer um entra lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, onde quiser e posta. Ela posta a verdade dela. E aí o que aconteceu? É regido ainda pelo mercado, pela mercadoria? Posta? Sim, é regido. Mas as pessoas têm voz. Eu acho melhor. Eu acho melhor ter voz para falar bobagem do que não ter voz. Mas nessa voz, ela é de fato autêntica ou ela também cai num jogo de simulação? Então, nessa voz, eu acho que é interessante, porque as pessoas estão muito condicionadas, as pessoas não dizem o novo, elas dizem o programa, né? Então, se elas foram programadas uma vida inteira para ostentação, para comprar, para consumir, para se mostrar bonito, lindo, maravilhoso, para se mostrar crítico, né, xinga, fala, ele acaba reproduzindo o padrão do que as novelas dizem. Ela acaba reproduzindo nas redes sociais o que já existe. Você fala assim, nossa, mas que interessante, se tivesse voz própria para ouvir novas ideias, novas e frescas ideias. Que novas e frescas ideias? As pessoas repetem, né? É a mesma coisa, você vai lá na lojinha comprar uma blusa, você fala, nossa, nessa lojinha tá aí, você vai na outra, é a mesma blusa, você vai na outra, é a mesma blusa. Então aqui na rede social você vê as pessoas reproduzindo as mesmas falas, as mesmas necessidades, as mesmas brigas, as mesmas mentiras, mas ainda eu acho melhor a pessoa poder falar do que não poder falar. Mesmo falando repetição, mesmo falando bobagem, mesmo criando fake news, que é uma desgraça. Fake news, a gente pode falar disso também, porque eu acho que isso daí é uma das grandes doenças do momento. Graças às redes sociais, deu voz, então todo mundo fala o que quer e agora o pessoal inventa mundos fantásticos. Então, é interessante isso, porque no Show de Truman tem muita fake news. Para fazer ele acreditar naquilo, eles mentem o tempo inteiro. No jornal, na revista, na televisão. E ele começa a sacar. Mas é um fake news direcionado para ele. Agora, o que eu sinto atualmente, eu tô cercado de algumas pessoas que elas estão me surpreendendo. Elas escutam algumas histórias, elas estão me surpreendendo mesmo. Elas ouvem algumas histórias na internet e elas pegam aquilo como uma verdade. Vira um culto, sabe o culto? Que você tem que engranjear todo mundo pro teu culto, você precisa chamar, todo mundo tem que entrar no seu culto. E repete aquilo, e se você falar qualquer coisa, a pessoa vira um
bicho, é só aquilo que é verdade. Eu não sei, você tá lidando com gente assim ou não? Como que tá? Tô lidando. Não importa o que você fale, o que você diga, pessoa É. não, mas veja Não, é umas bem, histórias não, apocalípticas, é, assim, medonhas de vamos chupar o sangue das crianças. São umas coisas assim muito, muito terríveis. Pode ser que exista em algum lugar, a gente vive num mundo de pluralidade, mas agarrar naquilo e não soltar mais e virar um fanático, sabe, um fanático religioso do culto do mal. não, mas eu acho engraçado também as certezas dos formadores de opinião. Aquela certeza, aquela retidão daqueles que formam opinião, que publicam em jornais, que comentam na televisão. Eu acho engraçado isso. Como eles são lúcidos diante do mundo. Como eles sacam tudo o que está acontecendo. Eu acho engraçado isso. Porque, assim, tem algumas histórias que eu acho, assim, que elas são super questionáveis. E, assim, elas aparecem como se fosse, assim, 1 mais 2 = 3. Uma coisa assim, quem não entendeu isso, não entendeu nada. Não, mas é assim. E eu olho assim, eu falo, pô, mas será que é isso mesmo? Eu acho engraçado também como que a ciência legitima algumas opiniões, né? Hoje em dia, né, tem muito essa coisa do identitarismo, de pessoas lutando, que seja respeitada, né, a classe que elas pertencem, o gosto, a preferência delas de gênero, sexual, de raça e tal. E eu acho engraçado porque como, por exemplo, a história, a ciência histórica, ela virou uma legitimadora das opiniões, né? Do nada começa a aparecer. Surgiu uma pesquisa que no século XIX no Brasil havia transexuais. Sabe assim? Tipo, como se sempre o mundo sempre fosse assim. Né? Outra vez também eu vi, surgiu uma pesquisa que falou que as mulheres inventaram a literatura. Sabe assim? Tipo, os homens têm grandes escritores, antigos, inclusive. Então, quem inventou foi as mulheres. Tá todo mundo pau a pau, né? Tem espaço para todo mundo, né? Eu acho engraçado. Isso é publicado em jornal, como se fosse assim, inquestionável. Você acha que essa coisa de ser crítico se banalizou? Sabe, eu sou crítico. Eu vou pegar o barco e vou até o fim do estúdio, entendeu? Sabe, a pessoa acha que está sendo crítico, mas na verdade ela está caindo numa ladainha pior que a outra. Você acha que isso também acontece? Não, acontece de tudo, né? Eu só fico imaginando que ser crítico, eu acho que é bom. Mesmo que a pessoa seja um crítico do mal, seja um crítico inocente, bobo, seja um crítico que quer brigar, não importa com quem, né? Tem gente que só quer pegar briga, ele só quer uma briga. Mas é melhor do que. Não sei se é melhor também. Tem um viés bom aí, né? De querer criticar, de querer analisar, de querer fazer alguma coisa. Querer sair do comum, né? Querer sair do comum. Eu acho que é bom querer sair do comum. O problema também é gente que só quer brigar, né? Eu também tenho gente por perto que só quer brigar e tudo que você falar ele é contra e aí também não é bom isso daí. Não estou conseguindo localizar o que é bom nisso tudo. E você, o que você acha disso? O que é bom nessa história? É bom ser crítico? Não sei, eu acho que é bom ser crítico, mas eu acho que ser crítico demanda muito trabalho. Eu acho que ser crítico demanda muita lucidez, demanda muita calma, olhar para os fatos, saber que os fatos têm um tempo para tudo vir à luz do dia, tem um tempo para você digerir o que acontece, né? É porque eu acho que assim, o problema desses caras que são muito críticos, entre aspas, é que eles querem já dar um diagnóstico no primeiro segundo. Mal saiu uma informação, a gente nem sabe se é verdade, se não é, se tá certo, se não tá, o cara já tá, tá vendo, é tal coisa. Olha, eu não avisei que é isso. E aí, sabe, dá tipo 2 dias você vê que a informação era outra, ou o quadro era mais complexo, né? Então eu acho que assim, tem uma ânsia crítica maior do que propriamente a capacidade. Você está falando disso, eu estou pensando muito na urgência. Tá todo mundo urgente, Uhum. né? Todo mundo quer ser influencer também. Muito veloz, né? Todo mundo tem que ser influencer. E o influencer não pode ser bambo. Ele não pode falar, mas se você pensa. Começar com muita relativização, traga tudo. Ele precisa ser claro, ele precisa, né? Se você vai ser um religioso fanático e vai vender lá suas escrituras, você precisa ter certeza. Você não pode falar, mas não sei. Você não pode relativizar. Então, como tem muita gente hoje nessa postura de influencer, né? Que a pessoa ele precisa aparecer a notícia agora, ele precisa aproveitar o hype. Não tem a história de aproveitar o hype? Tá todo mundo falando disso agora e eu preciso ter uma opinião agora. Então, esse olhar talvez de ser filosófico, de ponderar, pensar, ter uma bagagem cultural enorme, análise crítica sobre outros autores, outras perspectivas, a pessoa não tem outra perspectiva, ela não tem com comparar. O que faz um crítico de alta qualidade? O que ele tem de ter? Eu acho que ele tem que ter uma visão além do comum.
Não, mas como que ele chega até essa visão além do comum? Por um olhar mais complexo, né? Olhando nuances, considerando a situação na sua complexidade, tendo repertório para confrontar isso com outras situações, que hoje em dia também virou uma epidemia chamar de nazista qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece já vira nazista, não é? Qualquer coisinha, não, mas o Hitler, calma. Não, esse que é uma questão, porque você está fazendo seu doutorado, né? Está acabando já. Quando você não teve de ler, teve de escrever, teve de se posicionar frente aos grupos, participar desses debates, o pessoal falar, você pondera. Então é um trabalho de formiguinha e é um trabalho de saber muitas vertentes. Quando aparece alguma coisa, você fala, bom, mas onde se encaixa tudo isso? E ainda vê de uma forma relativizada. Então é isso que o pessoal não tem. O pessoal não tem um trabalho que você fez. Um trabalho de graduação, depois um trabalho de mestrado, de doutorado, de muita leitura e talvez de muita ponderação. A pessoa, ela tem 20 e tantos anos, é jovem, não viveu lá grandes coisas, não estudou lá grandes coisas, porque você também é jovem, mas você estudou bastante. Não fez grandes coisas e ele é um influencer. E ele quer ter 5.000 hits, ele quer ter 50.000 views, ele quer ter 40 inscritos a mais por dia. Como consegue isso? Ele tem que ganhar no impacto. Vale tudo. O que eu também acho interessante, que eu conheci alguns jornalistas, inclusive alguns da minha idade, e eles falam assim que, tipo, na redação, eles pedem para você escrever, tipo, sei lá, uma matéria a cada meia hora para postar. Tipo, não interessa o quê. Você tem que postar uma matéria a cada meia hora. Não, tá todo mundo assim também. O pessoal agora dos vídeos, tá todo mundo precisa postar. Você não tem mais o que falar, você não sabe o que fazer, você escreve qualquer lixo e posta, porque você não pode parar. Você tá vítima do algoritmo do Google. Você precisa postar toda hora. Aí sai tudo quanto é lixo. Sai muito lixo mesmo. Essa questão da fake news, da mentira, o Truman já denuncia isso. Quer dizer, que essa comunicação, ela é maliciosa, é uma comunicação em prol do mundo da conservação do status quo, do mundo tal como ele é, do mundo burguês, do mundo mercadológico, do mundo capitalista. É uma comunicação maliciosa. Quer dizer, então, realmente, onde achar a verdade no mundo? No show de Truman que não é. E tem um lugar que não é no reality show. O reality show talvez até sirva, porque ele serve como um parâmetro, né? Você fala, não, é muito, né? Mas eu acho que se eu tivesse que buscar algum lugar, tem que buscar dentro, né? Eu tava pensando nisso quando eu tava respondendo minha sabatina hoje, que assim, a gente vive numa sociedade com milhares, bilhares de pessoas. E todo mundo tem um pequeno quinhão, né? Tem uma pequena fração de liberdade. A gente tem uma fração de liberdade. Hoje em dia a gente pode sair na rua, a gente pode consumir, a gente volta para casa. E mesmo essas pessoas que querem ser os grandes revolucionários, eles não saem do sistema. Ninguém sai mais do sistema. Todo mundo acaba tendo que pagar água, luz, telefone, comprar comida e tudo mais. Onde que a gente ganha talvez um pouco mais de liberdade? No espaço interno, se promovendo algum tipo de silêncio, algum tipo de reflexão. É assim que a gente ganha algum espaço a mais. Porque no mundo externo, o espaço já está confinado, já está dito. O que você acha? Como seria isso? Você acha que é assim, não? É isso que você acha que o Truman não alcançou? Você acha que internamente ele não teve essa percepção? Ele queria sair do externo, mas sem entender que a armadilha estava dentro dele. É que eu, por exemplo, como venho do budismo, faço prática diária disso, etc e tal, eu penso já desse jeito. Talvez eu esteja até condicionado, eu seja outro alienado aqui, né? Mas eu penso que externamente as coisas estão mantidas, estão muito ditas, elas já estão estabelecidas. E eu tenho que encontrar alguma forma interna, por meio da reflexão, por meio dos meus vontades, meus quereres, e tentar dialogar com a programação que vem de fora. No show de Truman, ele não debate isso. O Truman não tem um problema existencial, ele não precisa sentar em meditação para questionar nada. O problema dele parece bobinho para mim. O problema dele era um crush da namorada, e eu não estou satisfeito com isso, mas ele está conformado com todo o resto. Quando a pessoa aborda ele na rua e coloca ele contra a parede lá com a propaganda atrás da cerveja, ou seja lá do que for, ele encosta e responde. Ele, quando com a esposa dele que fala, vamos ter filhinhos, não, fazemos isso depois. Mas ele não está negando nada. Ele cumpre os horários, ele está muito conformado com o sistema. Ele não tem uma crise existencial. Eu acho que eu vivo numa crise existencial muito maior do que o Truman, mas assim de 1000 a 0. Porque eu tenho esse questionamento interno.
comigo mesmo todo dia. E externamente eu posso viver muito parecido com as outras pessoas, mas internamente eu não vivo parecido com as outras pessoas. As pessoas estão muito conformadas com futebol, com a novela, com sair e fazer o happy hour com amigo. Eu também posso fazer tudo isso. Eu posso ir no happy hour com amigo, eu posso postar minha foto no restaurante maravilhoso ou nas praias paradisíacas, no externo, mas internamente eu não estou conformado. As pessoas estão conformadas. A vida é assim mesmo para elas. O que você acha disso? Que as pessoas, se encontra muitas pessoas que elas estão com esses vetores internos de angústia? Eu vejo muita angústia, mas não ligada ao inconformismo, mas ligada a uma incapacidade de alcançar aquela vida que ele queria dentro do jogo, dentro do sistema. Então, é o que eu entendi agora como a pessoa ela quer estar no sistema, mas ela quer estar numa onda melhor. Ela quer surfar uma onda melhor. Ele está angustiado, mas porque ele não tem dela um é que emprego ela que paga quer se tornar meio que opressor, sabe? Eu tô aqui, sabe? Eu trabalho nessa lanchonete, meu chefe é um esdrúxulo, sempre o chefe é um esdrúxulo. Mas o que ele quer é ser o chefe. Ele não quer sair do restaurante, nem sair dessa vida, nem questionar nada disso. Ele quer ele quer subir o degrau. O pessoal que trabalha em escola, o professor, ele quer ser aquele professor melhor. Ele quer ser aquele cargo melhor. As pessoas, eles não estão se dando conta do simulacro. Eles não estão preocupados com o simulacro. Eles estão preocupados no simulacro ser carreirista, sabe? Ele quer subir. É uma visão carreirista dentro do simulacro. Exatamente. Só que você acha que tem como se rebelar internamente sem isso impactar no externo? Eu acho que primeiro começa no interno, depois vai transportando para o externo. O jeito da pessoa se alimentar, o jeito da pessoa dormir, o jeito da pessoa ganhar o dinheiro. Ela vai fazendo movimentos que não combinam com o que o sistema diz. É meio que uma contracultura individual. Ela vai fazendo uma contracultura individual e vai tentando regimentar outras pessoas que pensam como ela, ou se aliar a pessoas que pensam como ela. Eu acho que funciona mais ou menos assim. E a grande liberdade de total saída do sistema não existe. Não sei se existe. A ideia do iluminado, de que a pessoa está aí andando pela rua, mas ela está totalmente desconectada de tudo e de todos. Está no estado assim de consciência sobrenatural. Não sei porque esse sistema ele formou a gente, ele é parte da gente, inclusive biológica, porque a comida que a gente come é produzida por ele, o ar que a gente respira é produzido, a roupa que a gente veste é produzida por ele. É um domínio assim que nos gigantesco, transpassa, nos atravessa esse domínio. Não é simplesmente um modo de você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Não, é uma subjetividade construída nessa cadeia de relações. O que eu vejo de mais opositor, de que realmente consegue bastante distância do sistema, é a ideia do monge. Porque a ideia do monge budista, por exemplo, ele tem que abdicar de todos os bens e ele vai vestir somente aquele hobby, aquela roupa, e ele, na verdade, vai mendigar. Né? Tem um monge, principalmente, tem uma tradição chamada Theravada, que pega alguns países inteiros, tipo Laos, o Vietnã e outros países aí. Eles são totalmente destitutos. Então, eles abrem mão do dinheiro, abrem mão. E eles mendigam a comida. E o que vem na cumbuca deles, se vier uma feijoada, se vier um torresmo, seja lá o que for, mesmo que seja oposto aos preceitos dele, ele come, numa postura de humildade. Então, você fala, bom, mas a comida é produzida pelo sistema. Sim, a comida é produzida pelo sistema, mas é o máximo que se consegue de inversão, né? E aí ele não trabalha, ele não lida com dinheiro, não pode encostar no dinheiro, tem umas regras assim. Mas que vida é essa? É uma vida para quem tem predisposição para isso. E eu acho que tem muito pouca gente que tem predisposição para isso. Nos países que são condicionados a isso, porque se você nasceu lá em Mianmar, a população budista é 90%. Essa tradição Theravada é tipo 80% da população. Então, se você cresce já numa tradição assim, num lugar assim, você fazer aquilo também é consequente. Aí você fala, então também não existe um desprendimento consciencial. A pessoa está fazendo o que é programado, todo mundo faz isso, eu também faço. Agora é difícil pegar um cara lá em Zurique, sabe, ou em Nova York, e ver ele fazer esse movimento. Se ele fizer esse movimento, aí sim ele está fazendo uma grande revolução. Se aquele monge vier fazer o nosso movimento, ele vai estar fazendo uma revolução? Vai, né? Se você nasceu numa
tradição que o normal é você abrir mão de todos os seus bens, fazer todo um monte de coisa, e você sai daquilo, aí que tá, né? O pulo do gato. O pulo do gato é exatamente fazer um movimento ao qual o condicionamento, você não responde ao condicionamento. Você acredita que o Truman não quebrou o condicionamento? O show de Truman, eu diria assim, por isso que eu digo, o filme, o questionamento da mídia, lavando o cérebro e colocando ele dentro de um estúdio, que filme mais consciencial, né? Mostrando grandes consciências sobre a natureza do ser. Não, é um filme mercadológico, com umas ideias de crush do high school, né? Para uma pessoa que não tem uma angústia existencial. E ele sair pela porta ali, não me disse nada, não me disse nada. Então, é interessante isso, porque o filme, por um lado, ele faz a denúncia. Mas, por outro lado, ele mesmo é um produto de negociação com a indústria cultural. Ele mesmo é a negociação. Ele mesmo fala, mas existem filmes como o meu, que denunciam. De modo leve, o Jim Carrey é um autor cômico, você dá risada, você aprende alguma coisa sobre o capitalismo. O filme não é uma pancada, o filme não é desconfortável. Né? Que nem a gente aqui está falando sobre o tema sociedade opressiva. Falou de sociedade opressiva? Tem? Tem, lógico que tem. É fraco, na minha opinião. E eu acredito que muita gente pega esse filme aí e quer fazer assim, sabe, baralho de cartas? Ai, que filme fantástico, denunciador e conscientizador. Você acha que Matrix foi mais fundo? Matrix eu acho que vai muito mais fundo. Esses filmes que a gente falou de guerra também, eles vão muito mais fundo. A Lista de Schindler, Tropa de Elite, Cidade de Deus, esses filmes assim, eles botam uns problemas assim que você fala, meu... O que eu vou fazer, né? Não dá pra ir pra Fiji, de que lado que você corre? Pra que lado você corre, né? Vamos às notas, Francisco? Vamos. O que você achou da questão do roteiro dele? O roteiro é legal, é um filme muito bem pensado, é um filme cômico, é um filme, eu acho que é um filme assim, ele é muito bem construído. Inegavelmente, eu acho que ele é muito bem construído. Eu dou 9 pro roteiro. Para esse roteiro, eu dou 8. Agora, quanto te fez pensar esse filme? Esse filme, bom, eu escrevi um ensaio sobre ele, né? Ele me fez pensar bastante, né? Mas nesse ensaio, eu ponderei, eu queria fazer uma coisa maior, só que não ia dar. Mas no começo eu falo de um filme, Matrix, Clube da Luta, Beleza Americana. Eu pensei em falar sobre vários filmes, só que o tamanho não ia dar. Então eu só peguei o Show de Truman. Ele me fez pensar bem, eu dou 10 pro Show de Truman. Acho que dá pra gente pensar bem, né? Só que tem aquela coisa, é um mal-estar até a segunda página. Né? É um mal-estar até você pegar o barco e ir pra Fiji. Aí você pode... Não, pensando bem, eu não dou 10, eu dou 9. Porque eu acho que ele denuncia muita coisa, mas também o paraíso é Fiji, é uma idealização boba, né? Não é a fuga. Não, do lacro. Na verdade, ele usa das imagens da revista para buscar a imagem da amada dele, né? Então, quer dizer, ele continua buscando a imagem, ele continua nesse mundo, né? Então eu dou 9. Eu acho que é um filme que denuncia muita coisa, acho que ele é uma metáfora legal, acho que ele é muito didático, mas ao mesmo tempo ele também não corta tão fundo assim. Quando a gente já falou disso algumas vezes, eu acho que a gente faz uma ponderação, né, uma investigação interessante aqui. Então a nota alta é pra gente. O filme em si, 8 o filme. Olha lá, tá sendo bonzinho. Tô sendo bonzinho. Qual que é a outra? Ele se adequa ao nosso tema? Sociedades opressivas. Ele se adequa? Ele se adequa, mas eu acho que o que ele está querendo denunciar não é necessariamente essa opressão da sociedade. Entendeu? Eu acho que ele fala, assim, das relações falsas, a gente tentar chegar numa realidade que escapa às nossas mãos, que as pessoas mais próximas da gente obedecem a esse simulacro, tem uma cúpula lá que controla o imaginário das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele coloca que é possível ser livre nessa sociedade. Ele tem direito de ir para Fiji, encontrar a sua amada. Quer dizer, no final das contas é um morde-a-sopra no capitalismo. Porque se ele sair do estúdio, ninguém vai impedir ele. Né? Ninguém vai impedir, porque uma sociedade opressiva, ela impede que você saia. Ela põe o cercado e fala, filho, você não vai avançar. Se avançar, você morre. Ou você tá comigo ou você não tá. E lá mostra que é tipo assim, olha, dá para você pegar um barco, viajar e ser feliz. Então eu acho que eu dou um 7. Já dei 2 9, tá bom, né? Eu dou também... Se adequa ao nosso tema? Se adequa, né? Eu dou um 8.
ele se adequa ao nosso tema, e eu gostei de fazer o debate. Uma coisa que é interessante, independente se o filme que eu acho o máximo do filme ou não, eu gosto do debate. Eu acho que o nosso debate é interessante e trouxe bastante coisa interessante e inteligente aqui. Se adequou porque me fez bem, mas o filme em si não é tão denunciador quanto Cidade de Deus, por exemplo. Então ele tem que ganhar uma nota bem menor, né? Ele tem que ganhar tipo um 7 mesmo, assim. Falei 8, acho que eu passo para 7. Então é isso. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Participa com a gente. A gente tem vários outros filmes, a gente tem falado de sociedades opressivas, e a gente também tem uma série inteira que a gente fala sobre singularidade tecnológica. A gente fala da série Black Mirror e de vários filmes de ficção, que nem Blade Runner e outros tais. E lembrem-se, curta esse canal, que é fundamental. Compartilhe esse vídeo se você gostou do nosso debate e deixe seu comentário. Que também é bom ter um feedback, né? De saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. É fundamental. E nos siga também nas outras redes sociais, como no TikTok e no Instagram. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.